E vamos falar da grande decepção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Isso mesmo, a grande decepção. O Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube que há muito tempo não fazia eu ficar tão nervoso depois de um jogo como eu fiquei ontem, neste domingo, na derrota do Santos, depois de estar vencendo e jogando bem. E pôs o Vasco no jogo e acabou perdendo de virada. E olha, praticamente como aqueles lutadores de boxe, quando cai no chão e não consegue levantar mais. Foi esse o Santos do segundo tempo que, olha, decepcionou seus torcedores. Deixou seus torcedores, olha, a flor da pele. A ponto do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixar o momento de ser presidente e virar torcedor. E cornetar também. E com razão. E com razão. Gostei. Fazia muito tempo, ou quase nunca, eu vi um presidente do Santos falar o que o presidente Marcelo Teixeira falou ontem. Para uns, ele jogou para a torcida. Mas para mim, vendo a entrevista que ele deu para o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, para mim foi um desabafo, como qualquer torcedor do Santos, dando seu desabafo depois do jogo, depois daquilo que viu e que nós vem vendo há muito tempo. Já esse time sem coragem, sem alma, preguiçoso, com a tiriça danada dentro de campo, e parece que os treinadores parece que pega a mesma linha do elenco e vai do mesmo jeito. Não dá para acreditar. Portanto, parabéns para o Marcelo Teixeira, que ontem ele pôs, como se diz, o coração de torcedor para falar e falar a verdade. É inadmissível o Santos ter perdido aquele jogo para o Vasco, porque me desculpa os torcedores do Vasco. Eu sei que alguns já viram o canal Peixe Nautas, porque já fizeram comentários aqui. Me desculpa, mas vocês, se o Vasco não se reforçar, vocês vão ter muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer para vocês, vocês vão sofrer muito. E aí é perigoso vocês sofrer ainda mais o ano que vem, nessa terrível Série B. Então, não se iluda com o que vocês viram ontem. Os santistas estão decepcionados com o Santos Futebol Clube, que começou um primeiro tempo ali jogando, e como se diz, mostrando para o torcedor que ia ganhar de 2, 3, ia liquidar o Vasco, talvez até naquele primeiro tempo. Mas o time tem a capacidade e a coragem de fazer um gol e se retrancar lá atrás e entregar a bola para o adversário e pôr o adversário no jogo. Não dá para entender como que o Santos joga desse jeito. Não dá para compreender o porquê que o treinador não tem uma estratégia no momento ali para fazer esse time não recuar e jogar para cima, vai para cima como vocês estavam jogando. Porque o Vasco estava, depois mesmo que o Santos fez aquele gol do Santos ali, o Vasco deu aquela caída. E o Santos deu a impressão que ele ia continuar sufocando o Vasco. E ali ia sair o segundo, ia sair o terceiro gol. Mas o Santos achou melhor ficar lá atrás com a tiriça para não atacar, com preguiça para não atacar, talvez para não ficar correndo muito lá para frente. Deixou os caras tomar conta do jogo, deixou os caras vir para cima do Santos. E aí, no segundo tempo, aquela tragédia que nós vimos ontem lá em São Januário. Um jogo que, para todos que olhavam, o Santos tinha, sim, condições de vencer o Vasco. Eu que vinha falando aqui direto durante a semana. Vai ser jogo difícil, não é fácil vencer o Vasco lá fora, mas o Santos tem possibilidade, sim, de vencer o Vasco. Porque, ao contrário de muitos que eu via que falavam que o Santos era o favorito, eu não via, assim, o Santos tão favorito. Mas que eu vou confessar que eu via, assim, o Santos com grande chance de vencer o Vasco neste domingo lá em São Januário.
eu via o Santos um time mais armado, um time mais que gastou mais, uma folha salarial alta, porque tem que honrar essa folha salarial. O Santos, os caras vão receber. E para você chegar na estreia do Campeonato Brasileiro, os santistas tudo ali naquela tensão toda para ver a volta do Santos no Campeonato Brasileiro, e aí você vê uma coisa daquela lá. Ridícula, ridícula. Portanto, certinho o presidente Marcelo Teixeira, que ontem desabafou, talvez coisa que ele já devia ter falado lá atrás, mas, como se diz, às vezes vai passando como o pessoal fala, vai passando aquela flanelinha por cima, vai passando, tá tudo bem, mas chega uma hora que estoura mesmo, estoura, como eu estourei ontem, eu já fiquei muito alterado, muito nervoso, porque eu nunca passei raiva, quer dizer, já passei raiva, mas ultimamente eu vim entendendo, não, o time do Santos é assim, o time do Santos é esse, o time do Santos é aquele, mas com o que o Santos reforçou, o que o Santos gastou para pôr esse time para jogar lá e fazer esse futebolzinho titiquinho, pequenininho, do tamanho do Tiquinho Soares, quer dizer, ele é grandão, mas o nome é de pequenininho. Pelo amor de Deus, é de sofrer, é de sofrer. Eu confesso que ontem, depois desse jogo aí, eu fiquei muito, como a gente dizia tempo de criança, eu fiquei muito enfesado, muito enfesado. Meu pai do céu, não pode um negócio desse acontecer, tantos erros, um time que vem treinando e descansando também, porque eu fui um que falava que o Santos fez um amistoso contra o Curitiba e falava assim, tem que ter mais 2 amistosos, tem que ter mais 2 amistosos. Não, acharam melhor dar descanso para os jogadores, descansar os jogadores, e aí, como se diz, fizeram ali um joguinho treino com sub-20, pegaram a molecadinha ali, talvez ali, naquela situação, ganharam, fizeram um jogo treino, que ninguém nem ficou sabendo. Porque, sabe quando você jogava Várzea, que era um time que vinha pagar e você não vem, aí você fazia aquele treino, o primeirão contra o Cascudão, é mais ou menos aquilo lá que fizeram ali. Vamos fazer um treino aqui, o sub-20, vem cá, vamos treinar. Foi mais ou menos isso daí. Uma outra coisa, eu tô eufórico também, tô irritado mesmo com o Santos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu venho vendo também é o pessoal falando aqui que agora os outros times vão jogar 3, 4 competições e o Santos só vai ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E os outros times vão estar surrando, disputando Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, como é o caso do Bahia disputando a Copa do Nordeste. Olha, não se iluda não, não se iluda não. Eu queria que o Santos tivesse 5 campeonatos para disputar, que os outros tivessem 4 e o Santos 5, para não ter tempo de folga e não ter tempo para treinar, porque os treinamentos do Santos, eu sinceramente, eu queria ser uma abelhinha para acompanhar que jeito que é os treinamentos do Santos, porque o Santos tem todo o tempo do mundo para treinar, é porque os treinos já diz que o que ele não faz lá, porque os outros não tem tempo de treinar, porque tem muitas competições para jogar. E o Santos, que não tem as competições para jogar, fica treinando. E aí, o que você apresenta dentro de campo? Fala para mim, você teve aí quase um mês parado, treinando, descansando, para fazer aquilo que fizeram ontem lá em São Januário. Então, por isso que eu digo, para mim, eu gosto de ver o Santos jogar no final de semana e no meio de semana, sem tempo de treinar, porque o grande treino de um time profissional, de um time principalmente grandão, que ele disputa todas as competições, é os jogos. Esse é o maior treino que tem para uma equipe de futebol. Vê se o Palmeiras tem todo o tempo de treinar. Vê se o Flamengo tem todo o tempo de treinar. Vê esses times aí que estão aí, se tem todo o tempo de treinar. E eles pegam o Santos e dão chocolate. Principalmente no preparo físico, enquanto que o Santos morre em campo, enquanto que o Santos dorme em campo. Esses caras não têm tempo disso daí, porque eles têm que estar ativos toda hora para estar jogando, para estar nos jogos mais importantes do clube. Enquanto o Santos tem todo o tempo do mundo
para brincar, para passear, para ir no shopping. Por quê? Porque ele não tem as competições. Por que ele não tem as competições? Porque daquilo que nós vimos ontem, em São Januário. Ali já são 3 pontos a menos que pode fazer falta lá no final. Uma vaga para uma Libertadores direto, uma vaga para uma pré-Libertadores. Esses 3 pontos aí, que era 3 pontos, como o presidente disse, é inadmissível, e é mesmo, é fim. Tem uma coisa, vou falar uma coisa aqui, que pode muitos falar, esse cara tá louco da cabeça, O que o Marcelo Teixeira fez ontem, por isso que eu gosto. Eu já comentei isso com o Nel sabe, a gente já falou isso daí. Eu tinha inveja do time do Vasco. Ah, Raul, mas você tá louco, tem inveja do time do Vasco? Tinha mesmo. O Vasco tinha o Eurico Miranda, que brigava, ele não se acanhava de olhar e falar de um jogador dele. Ele não se acanhava de meter o dedo na cara de qualquer um e falar, você é isso, você é aquilo. Ele não tinha, ele brigava pelas cores do Vasco. Foi um grande presidente? Não sei, a torcida do Vasco que sabe, mas dessa parte aí, ele nunca se omitiu com a camisa do Vasco, com as cores do Vasco, com a tradição do Vasco. Ele brigava pelo Vasco. Então, tá certo sim, presidente Marcelo Teixeira, tem que falar, porque fritou o treinador, que se vira, meu amigo, dá seus pulos. Fritou o treinador, dá seus pulos. Agora você mostra que você tem capacidade. Porque se você não tiver capacidade também, meu amigo, esquece, vai atrás de outro. Tem que ser logo. Não pode ficar enrolando também, não, porque esse negócio de ganhar dentro da Vila Belmiro e perder lá fora, aí também é duro. É duro porque eu costumava aí falar que o Santos era um leão dentro da Vila, que não está sendo nem mais dentro da Vila um leão, está sendo aquele gatinho de médio porte, aquelas jacotirica, aquelas oncinhas mais menor, e fora de casa continua aquele gatinho, aquele miauzinho, esmiriguido, que vai na casa do adversário lá ainda, e, pelo amor de Deus. Então, são umas coisas que eu fico triste em falar, porque eu estou falando do Santos, mas a realidade é essa. A gente tem que falar e falar o que vem acontecendo com esse nosso Santos. E eu só espero que eles não forçam a volta do Neymar porque desse jogo contra o Bahia. Eu espero que o Neymar volta 100%. Não me inventa de pôr o Neymar meia boca contra o Bahia. Porque, se o Santos tivesse vencido o Vasco ontem, o jogo contra o Bahia estaria tranquilo para o Santos. Acredito até numa bela de uma vitória do Santos. Mas, se tivesse vencido o Vasco lá no Rio de Janeiro, como acredito que 99% dos torcedores do Santos estavam esperando, porque o Santos tinha, sim, condições de vencer o Vasco lá no Rio de Janeiro. Porque, na minha opinião, o time do Vasco não é tudo isso. Então, o jogo contra o Bahia, já mudou o astral, já é diferente, já é um jogo difícil para o Santos. Aquele jogo que poderia ser um jogo mais tranquilo para o Santos, ele se torna difícil para o Santos. Vai ser muito complicado para o Santos. O Bahia já vai vir em cima, jogar talvez em cima dos erros do Santos, e o Santos é aquela coisa dentro da Vila. Se o golzinho não sair logo, o Santos jogando bem ali, porque os jogadores já vão entrar pressionados, aí a pressão vai ser maior ainda. E, de repente, já vai dando aquele trabalho se é que vai continuar o Pedro Caixinha no Santos. Então, é umas coisas que o Santos tem que resolver, mas resolver de uma forma definitiva. Não pôr jogador meia boca para jogar contra o Bahia. Portanto, Neymar, se tiver recuperado, joga. Se não tiver, vai para academia. Vai se preparar, porque é isso que tem que fazer, que ser. Teve um pessoal que comentou, porque eu disse ontem do Gabriel Brazão. Para mim, hoje, entre Gabriel Brazão e João Paulo, no meu gol vai o Gabriel Brazão, que fez uma enorme defesa ontem, muito, muito legal. Eu cheguei a falar aqui no vídeo aqui
que lembra aquela defesa do goleiro da Itália lá em 70, lá contra o Brasil, só que a do Pelé ainda foi no chão mesmo, e o cara foi lá. Mas a do Brasão ontem foi muito difícil. E aí teve o pessoal aí que falou assim, porque eu acredito, porque eu falei que o Gabriel Brasão dormiu no ponto naquela bola. No segundo gol do Bahia, desculpa, do Vasco. Dormiu. O Gabriel Brasão tinha condições, sim, pela viagem da bola, ele já vendo o centroavante na frente dele, ele tinha que ter pulado naquela bola. Ele dormiu no ponto, ele perdeu o time da bola, perdeu o time da jogada e ele só fez assim. Ele tinha que ter pulado. Para mim, o Brasão tem uma colaboração naquele gol. Até mesmo porque o goleiro está debaixo do gol ali, ele tem que estar gritando com o seu zagueiro. Ó, fulano aqui, ó, aqui, ó, aqui. Ele tem que estar gritando. Ele não pode ficar quieto debaixo do gol. E aquela bola, ele já viu que aquela bola vinha na cabeça do Fett. Para mim, teve a colaboração do Gabriel Brasão. Que isso não tira o Gabriel Brasão como meu titular do Santos no momento. Para mim, tem que ser ele. Vem fazendo bons jogos, mas a pessoa erra também. No meu ponto de vista, na minha opinião, aquela bola, Gabriel Brasão, talvez, como ele foi gato naquela uma lá, aquela lá ele tinha que ser gato também. Porque ele viu a viagem da bola, ele viu o centroavante já na frente dele para fazer o movimento e ele tinha que estar. E ele deu aquele. Ele perdeu o time daquela jogada ali e ele não conseguiu ir naquela bola. Mas é uma opinião minha. Respeito a opinião de todo mundo. Para mim, teve uma colaboração do Gabriel Brasão no segundo gol do Vasco. Porque a defesa do Santos, a dupla de zaga do Santos ontem, estava irresistível. O Zé Ivaldo de um lado e o Gil do outro. Meu Deus do céu, não é fácil, não. Uma outra coisa que o pessoal falou para mim, se eu não vou fazer o falatório de todas as rodadas, eu vou fazer sim. É que ainda hoje tem mais um jogo, acho que é Bragantino e Ceará, eu gosto de fazer depois, que termina toda a rodada, que aí a gente vê tudo direitinho, para a gente também ir falando de cada jogo, cada gol que o pessoal vai fazendo também. Às vezes tem uns gols meio que diferentes, uns gols bonitos, e outros gols também que os caras deixam fazer. Fazer o quê? Mas, se Deus quiser, amanhã sai o falatório da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Santos foi uma decepção na sua estreia, na sua volta na Série A do Campeonato Brasileiro. Que coisa, meu Deus! Vamos, Santos, vamos! Me ajuda, Santos! Porque ontem você deixou eu muito nervoso, muito bravo. Meu pai do céu! Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.